O jogo Origem, Propósito e Destino da Terra. Como sempre, meus artigos são simplesmente minha perspectiva que eu ofereço no espírito de descoberta e capacitação. Tome o que ressoa e deixe o resto. Compreender a origem, o propósito e a verdadeira natureza da realidade terrena que você está experimentando pode ser fundamental para transcender seu nível atual de consciência e passar para o próximo nível do jogo. Para alguns, essa informação pode ser um tanto irresistível ou difícil de acreditar, mas pode ser muito importante para o futuro da sua vida, tanto durante este, quanto no próximo. Dentro da construção. Como com todas as realidades criadas dentro da única grande mente cósmica, e há multidões, nossa realidade terrena é simplesmente uma construção mental. Existem muitas partes, aspectos individuais daquele que escolheu colocar seu ponto focal de conscientização dentro desta construção, mergulhar e jogar o jogo Terra. E todos escolheram fazer isso pela mesma razão fundamental, porque fornece experiências extremamente interessantes e formativas que impulsionam a evolução da consciência. E este é o ponto de todas as realidades, porque o material fundamental da existência é consciência. Você é um desses aspectos do que está jogando o jogo da Terra agora. Se você conhece ou não, sua verdadeira essência é, e sempre tem sido, um fio da consciência universal, e você, e os níveis mais altos de você, em nome do têm explorado a natureza de você e da existência, criando uma multidão de realidades e desempenhando uma multiplicidade de papéis, vidas, nessas realidades. O jogo de separação. Na maioria das múltiplas realidades que criamos e jogamos dentro, sabíamos, em graus variados, o que éramos, seres criadores que são partes integrantes do Criador de um ser, consciência de origem, Criador principal, Deus, ou qualquer outra coisa que você goste de chamá-lo. Mas, dentro dessa grande diversidade de realidades, não havia nenhum em que estivéssemos completamente esquecidos do que éramos, e essa possibilidade nos intrigava imensamente. Como seria, e o que poderia nos ensinar? Certamente parecia que poderia ser muito interessante, para dizer o mínimo. Então, em nossa busca eterna para nos conhecermos nós, por exemplo, níveis mais altos de nós mesmos, criamos esse novo tipo de realidade, em que perderíamos completamente nossa conexão com nossa fonte divina. Esquecemos que somos criadores de nossa realidade, e esqueça que somos todos nós, uma realidade em que pensamos que estávamos separados do Criador um do outro, uma realidade que poderia ser chamada de Separation Game. Nosso universo inteiro é uma manifestação do jogo de separação. É como um enorme conjunto de vários estágios onde o jogo de separação está se desenrolando em muitos mundos e em vários níveis. É um jogo multinível imensamente fascinante que vou explorar ainda mais em futuros artigos. Para ficar atento, um dos mundos onde o jogo de separação está em pleno andamento é o nosso próprio planeta Terra. Mesmo que o jogo de separação não se limite à Terra, estou me concentrando em sua manifestação na Terra por duas razões. Pelo motivo óbvio de que todos os que leem este artigo estão atualmente imersos neste jogo aqui na Terra. Eu duvido que muitos extraterrestres estão seguindo o meu blog. 2. O estado do jogo na Terra está se aproximando rapidamente de um excelente ponto de transição, o que deve ser de grande interesse para todos os participantes. Certamente é para uma grande variedade de seres não físicos, bem como extraterrestres que estão observando e até mesmo ajudando. Jogadores dentro do jogo. Alguns de vocês podem se opor à minha caracterização da nossa realidade terrena e a viver como um jogo,
E é porque você esqueceu o verdadeiro você e se tornou profundamente imerso no drama ilusório. O termo jogo é realmente bastante apropriado. Assim como crianças e adultos optam por jogar jogos por diversão, entretenimento e para aprender, então nossas almas optam por jogar dentro da construção da realidade terrena. Na verdade, a nossa experiência da realidade terrestre funciona de forma muito semelhante à forma como funcionam os nossos jogos de computador. Em um jogo de computador, você é o jogador e sua consciência controla um avatar no mundo do jogo. Você percebe, experimenta, atua e reage no mundo do jogo como seu avatar, o personagem que está jogando. Mas porque você não pode esquecer completamente que o verdadeiro você está fora do jogo, você nunca se perdeu completamente no jogo e pensa que é real. Você sabe que é uma ilusão. De uma maneira muito semelhante, sua alma é a consciência que está direcionando seu avatar, seu corpo, no mundo do jogo terrestre. A grande diferença é que o jogo da Terra foi projetado é uma maneira de esquecer que somos almas jogando dentro de um mundo ilusório. E assim ficamos profundamente perdidos dentro dele e começamos a acreditar que é real e que não há mais nada. E nossas almas voluntariamente escolher para jogar o jogo da Terra, assim como as pessoas voluntariamente optam por jogar jogos de computador, projetando e criando o jogo de separação. Não era de todo óbvio como criar uma realidade em que nos sintamos completamente separados da nossa fonte e entre nós, e nos esquecemos de ser criadores. Nós experimentamos com muitos projetos antes de bater em algo que funcionou. Os elementos-chave que permitiram alcançar o objetivo foram o véu do esquecimento, o papel do adversário, nossos sentidos físicos limitados que percebem o mundo como objetos discretos e separados, o atraso substancial entre nossos pensamentos e sua manifestação em realidade e o forte contraste entre as polaridades presentes. Para explorar este tópico com mais profundidade, confira Construindo o Jogo de Separação. No contexto da nossa realidade de separação, uma estrutura psíquica interessante e poderosa surge bastante rapidamente após a encarnação, o ego. Seu surgimento é uma consequência natural da natureza altamente dualista da realidade em que nossa consciência se encontra, bem como as outras restrições e elementos mencionados. A percepção da separação de si mesmo e dos outros, a percepção da dualidade, nós contra eles, bom versus mal, versus não, etc., e a percepção de limitação rapidamente leva a uma consciência que o eu cria uma ilusão de separação cada vez mais profunda e fortalecida, e assim o jogo de separação é sustentado. O termo amplo para o nível de consciência que esse tipo de realidade nasce, e então o que sustenta ou aprofunda essa realidade, é consciência de dualidade ou consciência de separação. Este é o nível de consciência que pensa que é separado, sozinho e vítima de suas circunstâncias. O oposto da consciência de separação é consciência da unidade. Este nível de consciência sabe que tudo é um, e que cria sua própria realidade, portanto, manifesta realidades que são dramaticamente diferentes, por exemplo, mais pacíficas e harmoniosas, do que a que se manifesta atualmente na Terra, onde a maioria dos jogadores ainda está em níveis profundos de consciência de separação. Dentro do gênero Duality Separation Consciousness, existem algumas dinâmicas muito interessantes e poderosas que vou explorar profundamente em futuros artigos, para ficar atento. Aqui está uma passagem de um livro altamente recomendado que fala sobre como a ilusão do jogo da Terra é co-criada. Suas almas são partes da unidade que concordaram em co-criar essa ilusão de separação que se chama dualidade.
Algumas almas estão ajudando a criar a ilusão sem mergulhar completamente nele. Os seres de dimensões mais altas, como os chamados ángeles, são um exemplo disso. Algumas almas estão ajudando a criar a ilusão, imergindo diretamente pequenas porções de si mesmas na ilusão. Seu eu superior é um desses e você é a porção do seu eu superior que está completamente imerso na ilusão. Zingdad, o Ascension Papers, livro 1. O estado do jogo. Nós jogamos muitas versões e iterações do jogo da Terra, e muitos deles terminaram de forma muito improdutiva, em desastre, destruição, fusão, apocalipse, você o nomeia. O jogo que criamos é realmente um desafio. De uma perspectiva, dificilmente importa se o jogo termina em um colapso porque é completamente uma experiência ilusória. Se ele falhar, podemos simplesmente reiniciar o jogo desde o início. E mesmo que aprendamos algo de cada experiência, por mais desafiadores ou desastrosos, resultados apocalípticos como esses certamente não são ótimas experiências de aprendizagem para a evolução de nossa consciência. Esta iteração do jogo da Terra está em andamento há algum tempo e, como de costume, todas as almas que fazem parte da humanidade estão envolvidas em um jogo muito difícil, desafiador e confuso, como é normal para as realidades desse tipo. Dissemos em um nível de consciência que pode ser melhor descrito como consciência de vítima e a dinâmica da vítima perpetrador salvador que caracteriza esse nível de consciência que vem dominando o drama humano por algum tempo. Também alguns de nós têm polarizado fortemente em um dos dois modos deste gênero de consciência, serviço ao próprio ou serviço aos outros. Mais detalhes sobre tudo isso em artigos futuros. O efeito líquido de tudo isso é que manifestamos uma realidade caracterizada pela ganância, competição, conflito, dominação, subjugação e a persistente luta pela liberdade. Este é o estado atual do drama humano e, como em todas as realidades, é um reflexo do nosso estado de consciência. O jogo final. Esta iteração do jogo provavelmente seguiria um curso muito parecido como todos os outros se não fosse por uma coisa. Tínhamos experimentado cenários subótimos suficientes e decidimos apresentar um estímulo, de fora do jogo, para orientá-lo para uma conclusão muito mais gratificante e produtiva. Para conseguir isso, planejamos uma série de intervenções sutis e multifacetadas cujo objetivo era despertar tantos jogadores quanto possível para a realidade mais ampla e seu eu superior, e estimular-los a ascender a níveis mais altos de consciência e, assim, ao próximo nível do jogo. Os detalhes desses estímulos são bastante interessantes, mas além do alcance deste artigo, fique atento, porque eu posso escrever sobre isso no futuro. Gostaria de chamar essa intervenção benevolente, Operação Uplift Humanity, e está sendo orquestrada por muitos níveis mais altos de nós mesmos e está em andamento há algum tempo. A boa notícia é que o estímulo atingiu massa crítica e estamos entrando em um período de mudanças rápidas e excelentes. Um período de grande transformação em nós mesmos e em nosso mundo. No entanto, apenas aquelas almas que podem despertar dentro do jogo e alcançar níveis mais altos de consciência se formarão para o próximo nível, uma versão nova e transformada da Terra. Todos os outros terão essencialmente que levar a mesma classe novamente. Por exemplo, jogar o mesmo nível do jogo novamente, mas em outro lugar. Este não é um castigo. Todas as almas simplesmente vão para experiências adequadas ao seu nível de progressão. Outra coisa que torna esta iteração do jogo da Terra tão único e emocionante é que estamos tentando pular dos níveis mais profundos da consciência da dualidade diretamente para a consciência da unidade.
O processo de evoluir da dualidade para a consciência da unidade tem jogado em muitos mundos, mas geralmente é um processo gradual que se desenrola durante um longo período e muitas gerações. A nossa é a primeira civilização planetária na qual estamos tentando fazer esse processo dentro de uma geração. Isso nunca foi feito antes e nosso planeta e esse espaço-tempo são caso de teste. Se for bem sucedido, podemos usar isso como a abordagem padrão para toda a evolução espiritual neste nível. Nos próximos artigos, vou explorar mais detalhes sobre a dinâmica do jogo de separação. Isso incluirá um olhar bastante profundo sobre os estados de consciência e as formas de ser, que emergem dentro de realidades fortemente dualistas, como a nossa realidade da Terra e como elas evoluem. Compreender a dinâmica e a evolução da consciência dentro do jogo da Terra, e onde você está dentro dela, é tanto para abrir os olhos quanto para potencialmente transformador, para ficar atento. Um por todos e todos por um.